uma bomba relógio, com os ponteiros que avançam e recuam, movidos por fanatismo religioso, disputas étnicas e luta pelo poder. Tudo isso em meio à paralisia de regimes que ainda não saíram da Idade Média. Esse é o panorama de boa parte do norte da África e Oriente Médio, 4 anos após a Primavera Árabe, que não passou de uma rápida brisa de esperança para os povos das duas regiões. As poucas ditaduras que foram derrubadas não foram substituídas por regimes democráticos. Ao mesmo tempo, os povos da região assistem ao avanço de grupos radicais que fazem uso da religião para defender um recuo de séculos na história, de volta a um tempo em que a fé era desculpa para matar. Essa edição do Matéria de Capa quer fazer um rápido balanço dos acontecimentos numa parte do planeta onde a paz sempre esteve num ponto além do que é possível alcançar. Fique com a gente. No complicado xadrez do Oriente Médio, não deixa de ser surpreendente a rapidez do avanço do grupo Estado Islâmico, o ISIS, tido atualmente como mais perigoso do que a Al-Qaeda. Em menos de 2 anos, os combatentes do ISIS assumiram o controle de uma faixa de território que vai de Alepo, ao norte da Síria, até Diyala, no leste do Iraque. O grupo surgiu em 2013, a princípio como um braço da Al-Qaeda no Iraque. Em poucos meses, o ISIS, abreviação em inglês para Estado Islâmico do Levante, conseguiu um número expressivo de vitórias contra as forças da Síria e do Iraque, ampliando o controle sobre o território dos dois países. A organização é liderada por Abu Bakr al-Baghdadi, que pretende formar um califado, um regime orientado pela interpretação radical do Corão, o livro sagrado dos muçulmanos, nos territórios ocupados. Além dos sunitas do Iraque e Síria, o ISIS atrai combatentes entre jovens de origem árabe na França, Grã-Bretanha e do Oriente Médio. Nos últimos meses, as divergências entre os dois grandes grupos radicais que operam na região ficaram claras. Quando a Al-Qaeda pediu ao ISIS que concentrasse suas atividades no Iraque, deixando a Síria para seus seguidores, o Estado Islâmico recusou a proposta. Os 2 anos de combates entre o ISIS e as forças sírias e iraquianas já deixaram milhares de mortos e feridos, além de centenas de vítimas de sequestros e execuções. Os rebeldes do ISIS também representam um grande perigo para os países vizinhos da Síria e do Iraque, como o Líbano, Jordânia e Arábia Saudita. O único país da região que está livre da ameaça é o Irã, a maior potência militar na área. Governado pelo clero xiita, o Irã já advertiu que não permitirá qualquer ameaça a seu território. Os conflitos políticos e religiosos registrados no Oriente Médio têm séculos de história e opõem grupos que, embora falando a mesma língua, não conseguem se entender. Os combatentes do Estado Islâmico pertencem à corrente dos muçulmanos sunitas, que disputam com os xiitas a herança de Maomé, o fundador da religião. A divisão entre sunitas e xiitas vem do século VII. Os sunitas se autoproclamam os legítimos herdeiros por seguirem a Sunna, ou seja, o resumo dos ensinamentos que teriam sido deixados por Maomé e interpretados pelos 4 califas, os principais chefes religiosos mais próximos do profeta, até sua morte, no ano de 632 d.C. Os xiitas também dizem que são os únicos herdeiros de Maomé por representar a linhagem de Ali, primo e genro do profeta. O atual governo do Iraque, chefiado pelo primeiro-ministro Nouri Malik, é de maioria xiita, ao contrário do antigo regime de Saddam Hussein, que era sunita. A guerra na região também envolve a etnia dos curdos, que reivindicam o povo curdo se espalhou pelos territórios do Iraque, Irã, Síria e Turquia. Atualmente eles combatem o ISIS e recebem apoio de países ocidentais. Os Estados Unidos fornecem armas e munição, mas já deixaram claro que não apoiam a divisão do Iraque. Se cada um desses grupos tivesse seu próprio território, o Iraque teria de ser dividido entre sunitas, xiitas e curdos. Há
muito tempo, o mundo não presenciava um grau de violência e radicalismo como o que vem sendo promovido pelo ISIS. Os sequestros e execuções de reféns diante das câmeras se tornaram uma espécie de propaganda dos rebeldes. Fevereiro de 2015, Trípoli, na Líbia. 21 cristãos egípcios são decapitados pelos terroristas do Estado Islâmico. Uma semana antes, um piloto jordaniano é queimado vivo dentro de uma jaula. Agosto de 2014, o jornalista norte-americano James Foley é executado diante das câmeras. Os sequestros e execuções sumárias são apresentados como uma suposta forma de heroísmo. Foram inúmeros os atos como esses divulgados para o mundo inteiro, desde que o Estado Islâmico iniciou suas atividades, há menos de 2 anos. Até crianças são ensinadas a matar. Nos territórios ocupados pelo ISIS, mulheres e meninas são capturadas e usadas como escravas. Toda essa demonstração de violência ainda acaba atraindo voluntários, que deixam países da Europa e Oriente Médio para engrossar as fileiras desse exército medieval. Além das perdas humanas nesse conflito, os rebeldes do Estado Islâmico vêm promovendo a destruição de importantes tesouros artísticos, considerados patrimônio cultural da humanidade. Movidos pelo ódio e por um obscurantismo difícil de ser imaginado nos dias atuais, os extremistas muçulmanos destroem a marretadas estátuas e outras peças artísticas milenares no Museu de Nineveh, em Mossul, a segunda maior cidade do Iraque. Alguns dos objetos destruídos datam do século VII a.C. O objetivo dos rebeldes é destruir toda a criação artística de outras civilizações que não se enquadrem em sua fé religiosa. Os fanáticos do Estado Islâmico também depredaram 2 sítios arqueológicos no Iraque, Nimrud e a antiga cidade de Hatra, considerados patrimônio histórico da humanidade pela Unesco. Algumas peças foram saqueadas dos museus e vendidas no mercado negro, ou trocadas por armas e munições. Em Tunis, capital da Tunísia, os militantes do ISIS invadiram o Museu Nacional Bardo e mataram mais de 20 pessoas, a maioria turistas estrangeiros. O museu, construído num palácio do século XV, é o maior do país e atrai turistas do mundo inteiro. Com esses atos, o Estado Islâmico faz demonstração de força e propaganda para atrair novos membros. Na Síria, o Museu Nacional de Damasco também foi alvo de atentado. Após o ataque, funcionários tentam salvar o que restou. Embrulham estátuas que serão levadas para um lugar seguro, na esperança de proteger as peças da ação dos extremistas. Hoje a Síria é o 3º país mais perigoso para os cristãos no mundo. Fica atrás apenas da Coreia do Norte e da Somália. A ONG Open Doors divulgou recentemente um relatório que aponta que em 2013 foram mortos mais cristãos lá do que em todo o globo no ano anterior. Conversamos com o arcebispo de Homs, Dom Jean Abdo Arbah, durante uma visita dele ao Brasil, na qual denunciou a perseguição a minorias promovida pelo Estado Islâmico. Houve a perseguição desde o princípio. Por exemplo, em Homs mesmo, no centro de Homs, onde eu vivo agora. Houve perseguição desde o princípio, inclusive em Homs. O centro da cidade estava nas mãos dos rebeldes. Eles não deixaram nenhuma casa, saquearam tudo e 90% das pessoas fugiram. Até a cidade ser liberada, deixar de estar nas mãos dos rebeldes, sobraram apenas 20 cristãos. 90% da gente se fugiram e até o final, antes da liberação, quedou solamente 20 cristianos nada mais. A destruição temos hoje
Mas não é só em Homs. Há destruição em muitas cidades. Algumas estão totalmente destruídas. Casas, hospitais, escolas, igrejas e mesquitas. Não deixaram nada. O povo de Luxor está destruída totalmente. A gente começou a volver depois da liberação de Qusair. O mais importante hoje, como ajuda esta gente pobre. As pessoas começaram a voltar depois da liberação de algumas cidades, mas o mais importante hoje para ajudar essas pessoas é a restauração e a reparação de suas casas, para que elas possam ao menos viver com dignidade. Em Homs, nossa catedral foi destruída, mas agora comecei a recuperar a minha casa para que as pessoas tenham confiança para voltar. Elas sempre procuram o pastor e se o pastor voltou, eles voltam. Recuperar e reparar o arzobispado meio para viver, para que a gente tenha confiança de voltar às suas casas. Outras cidades, por exemplo, Alepo, houve de 150 mil cristianos. Em cidades como Alepo, havia 150 mil cristãos. Hoje, há 50 mil. No norte da Síria, quase não há mais cristãos. Eles fugiram para se proteger. Houve um massacre de 21 egípcios, 250 assírios sequestrados, 23 povos cristãos que antes viviam tranquilamente foram afetados. Eles entraram nos povoados de madrugada, saquearam as casas, não pouparam nem as crianças. A maioria das pessoas teme pelas meninas e pelas mulheres. A maioria da gente tem muito medo para as chicas e as mulheres. Em instantes, em muitas regiões do Oriente Médio, só a religião leva a esperança de paz. E mais, os imensos desafios criados pela mistura de regimes feudais, luta pelo poder, guerras étnicas e religiosas.